Oi, gente, vou fazer mais um vídeo aqui pro canal falando sobre a histologia do fígado, tá? O outro vídeo foi um sucesso, vocês gostaram bastante de quando a gente falou dos tipos de lóbulos hepáticos. Então eu trouxe aqui nesse vídeo pra gente estar conversando um pouquinho mais sobre a histologia do fígado, tá? Agora a gente vai entrar ali na microscopia mesmo, vamos falar sobre essa imagem aqui que eu sei que todo mundo tem muitas dúvidas e a gente vai comentando ao longo das aulas sobre as estruturas que compõem essas imagens e a gente tem alguns nomezinhos ali que geram dúvidas no pessoal, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre os sinusoides hepáticos, tá? Os sinusoides hepáticos, eles são do tipo descontínuo. Lembra que quando a gente falava dos capilares, a gente tinha um tipo de capilar que era descontínuo, na qual eu até trouxe a imagem aqui para vocês, e a membrana basal também é descontínua, tá? Então é como se esse capilar ele tivesse um endotélio, ele tem um revestimento endotelial dentro dele, mas é todo descontínuo esse revestimento. O que isso significa? Que as células não são bem uma do ladinho da outra, tá? E por que eu tenho esse tipo de capilar lá no fígado? O fígado, se vocês lembrarem, ele é um órgão que também trabalha com a depuração de medicamentos, várias outras excreções, tá? Então ele faz essa parte aí da filtração do sangue também, apesar de que a gente sabe que quem faz mais a filtração, né, que tem essa função de filtração seria a porção renal, porém o fígado também participa aí dessa função em algumas medicações e alguma depuração de algumas substâncias, tá? Então esses capilares auxiliam essa função que o fígado tem. Junto com esses sinusoides hepáticos, a gente tem uma célula que é muito importante lá no fígado, que são as células de Kupffer, tá? As células de Kupffer, elas participam do sistema fagocítico do fígado. O que isso significa? Que é como se essa célula fosse um macrófago. Então, ela faz ali a função do macrófago dentro do fígado. Ela fica ali, gente, junto com as células do endotélio descontínuo desse capilar, ajudando ali a fazer, né, a visualização das coisas que estão passando naquele vaso e fazendo a fagocitose de algumas substâncias que não deveriam estar ali. Essas células são derivadas dos monócitos sanguíneos, que faz parte do sistema fagocítico lá do sangue, tá? Das células sanguíneas, lembram? Essas células a gente não consegue ver, por exemplo, numa lâmina histológica, é muito difícil. Geralmente a gente vai ver mais por microscopia eletrônica. Aqui eu trouxe para vocês um desenho que ele é um desenho esquemático mesmo dessa porção microscópica do fígado, mas essas pequenas estruturas elas são cobradas em provas, por isso que eu trouxe aqui para vocês. A gente não vai conseguir ver, né, numa lâmina isso aqui detalhadamente como nesse desenho esquemático. Porém, se a gente for ver microscopia eletrônica, que muitas faculdades não utilizam hoje em dia nos ensinos, a gente consegue ver, certo? Então, por isso que eu optei por trazer essa imagem para vocês. E as células de Kupffer, elas estão mais lá daquele ladinho, olhem lá, tá? Mais lá do outro lado. Eu vou colocar uma seta aqui para vocês verem depois. Um outro espaço que a gente não pode deixar de falar é o espaço perisinusoidal, ou também chamado de espaço de Disse, tá? Esse espaço ele é importante porque é ali que ocorrem as trocas de substâncias e nutrientes entre o vaso sanguíneo e os hepatócitos. Então, se em algum local perguntarem para vocês o que é esse espaço de Disse, ou também chamado de espaço perisinusoidal, peri, gente, vem de ao redor, tá? Então, esse espaço, ele é um espaço onde a gente faz as trocas entre o sangue e as células hepáticas, tá? Esse espaço, então, ele vai desde a borda do hepatócito até a borda desse capilar sinusoide descontínuo que a gente acabou de conversar, certo? Ali no desenho também tá mostrando esse espaço para vocês. Outra célula que a gente tem nessa microscopia hepática são as células estreladas hepáticas, ou também chamadas de células de Ito. Essas células, elas armazenam dentro dela vitamina A, tá? Então, é um importante local de armazenamento de vitamina A que a gente tem no corpo. Essa vitamina A, ela é armazenada na forma de ésteres de retinil. E aí, quando o corpo precisa, o fígado libera essa vitamina A, que vai até a retina, né? E faz aí toda a participação na visão também, tá? Se vocês lembrarem, a gente tem uma doença que é chamada de cegueira noturna, que é por conta da deficiência de vitamina A. Então, a vitamina A, ela também é importante para o nosso sistema visual e ela fica armazenada ali no fígado, nessas células que são chamadas de células de Ito.
também a gente consegue ver aqui na imagem, né? Repare que essas células, ela possui dentro dela alguns grânulos de tecido lipídico, né? Algumas células lipídicas, e ela tem esse formato, né, de estrelinha, meio triângulo, meio irregular. Nessa imagem a gente não consegue ver, mas no espaço pericinusoidal a gente também tem capilares linfáticos, que fazem a função aí do sistema linfático, fazendo a drenagem do plasma. Esse plasma, ele é drenado, né, desse espaço pericinusoidal, ou também chamado de espaço de Disse, que a gente já conversou, lá para o espaço de Mal, né, que era aquele tecido conjuntivo que ficava ao redor da tríade portal. E por último, a gente tem nossas células protagonistas, que são os hepatócitos, né? Os hepatócitos, eles estão dispostos dentro do fígado em formato de cordões, são células, né, quadradinhas com um núcleo bem redondo, uma do ladinho da outra. Eu vou até colocar uma lâmina aqui para vocês, aproximando mais os hepatócitos para vocês verem, que é o mais comum da gente ver por aí, né, das lâminas de fígado, né, os hepatócitos. Na outra imagem, vocês viram que dentro dos hepatócitos eles têm várias organelas, né? Como se fosse um sistema celular mesmo. E essas organelas auxiliam aí essa célula a fazer as funções que ela tem que fazer dentro do fígado. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Comenta aqui embaixo qual o tema que vocês têm dúvida pra gente estar trazendo aqui no canal. Se inscreva no nosso canal e nos sigam nas redes sociais.